Queridos irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que chegamos à quarta-feira, quando estamos estudando nesse trimestre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo, nas lições bíblicas editadas pela CPAD, na classe dos adultos, no primeiro trimestre de 2024. O tema da semana, que será ministrada no domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, é o Ministério da Igreja. E nesta quarta-feira, os editores propuseram o título O Ministério Quíntuplo da Igreja, baseados em Efésios, capítulo 4, versículo 11, que assim está escrito: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém. Nós vemos com muita satisfação que o Espírito Santo designa aqui nesse texto 5 ofícios a serem desenvolvidos pelos irmãos já no início da igreja, que estão em vigência até hoje. O primeiro deles é o título de apóstolo, ou o ofício, melhor dizendo, de apóstolo. Apóstolo nós podemos traduzir a uma aplicação mais moderna como missionários. São aqueles que são designados por Deus para desbravar os lugares onde o evangelho ainda não chegou. No Novo Testamento está repleto da narrativa dos apóstolos. Existe um livro que é designado Os Atos dos Apóstolos, mas o ministério apostólico não parou por aí. O ministério dos missionários que desbravam não parou por aí. Embora não sejam herdeiros da cátedra de cada um deles, não há nenhum substituto de Pedro, ou de Paulo, ou de Tiago, né, ou dos outros apóstolos originais de Jesus Cristo. O ministério continua operoso em nossos dias. Vemos os missionários que desbravaram tantas regiões que ainda não tinham o evangelho e continuam a fazer. Em nossa nação, missionários escandinavos deram origem às Assembleias de Deus no Brasil. Em segundo lugar, nós vemos profetas. Essa designação, não é, este ministério operado pelo dom de Deus na vida daqueles que trazem uma mensagem clara à igreja para, conforme diz o apóstolo Paulo, consolar, confortar, edificar a igreja, não é? Corrigindo o povo de Deus. E no Novo Testamento, o povo de Israel especificamente conheciam bem o ministério profético e viam em alguns irmãos que a operação do Espírito Santo fazia com que aqueles irmãos se designassem profetas. Um que não é tão falado, mas que foi de vital importância, principalmente na vida do apóstolo Paulo, é o profeta Ágabo, profeta de Jerusalém, que ele predisse, inclusive, a grande fome que houve nos dias de Cláudio. Está lá constante em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 27 a 28. Também profetizou sobre a prisão do próprio apóstolo Paulo, que está em Atos, no capítulo 21, versículos 10 a 11, de maneira que, ao profetizar por gestos e símbolos, e se utilizar desse expediente simbólico profético, ele se identificava com os profetas do Antigo Testamento e foi chamado pela igreja também de profeta, nos dizendo que este ministério profético está em voga nos nossos dias. Em terceiro lugar, nós vemos o ministério de evangelista. Foi o Senhor também que deu. Aliás, todos os ministérios são dados pelo próprio Senhor Jesus.
O evangelista não é só aquele que anuncia o evangelho, porque esta é uma função de todo crente. Todo crente deve evangelizar. Toda igreja deve evangelizar. Mas o evangelista é aquele que, com mais ênfase, atrai multidões e coordena também o trabalho da evangelização. Um grande exemplo de evangelista que nós temos na Escritura é o diácono, que depois se viu que ele tinha o dom de evangelista, Filipe. No capítulo 8, versículo 4 dos Atos dos Apóstolos, diz assim: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Veja, a igreja toda anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, todos pregavam, todos anunciavam, mas Filipe, as multidões unanimemente prestavam atenção no que ele dizia, ele atraía multidões quando falava acerca do Evangelho. Glória a Deus. Depois nós temos o ministério pastoral, o ministério dos pastores, que devem trazer coesão, edificação ao corpo de Cristo, não é? E fazer com que o povo se aproxime cada vez mais de Cristo. A esses pastores, há uma observação do escritor aos Hebreus, no capítulo 13 e versículo 7, para nós. Quando ele diz: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, o pastor, ele prega com o que fala e prega muito mais com o que vive, porque deve ser imitado por aqueles que o escutam. Versículo 17 do mesmo capítulo 13 de Hebreus diz: Obedecei vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ele diz: não há utilidade nenhuma em acrescentar fardo ao fardo que já tem o pastor, em velar pela alma daqueles que lhe estão sobre seus cuidados, e fazendo com alegria, então, ele executará este trabalho com excelência. Por fim, irmãos, nós vemos o quinto elemento aqui dos 5 ministérios apontados, que são os doutores, os mestres, aqueles que são responsáveis por dirimir dúvidas, combater heresias, ensinar o povo acerca das Escrituras, expor metodicamente, sistematicamente as Escrituras ao povo de Deus. Ministério esse que está cada vez mais escasso e que é responsável por combater os falsos mestres, até mesmo que se introduzem na igreja. O ministério daquele que ensina, diz Paulo aos Romanos, no capítulo 12, quando dá uma lista ali dos dons enviados por Deus, ele faz uma recomendação severa no capítulo 12, versículo 7, que diz: se a graça de alguém que foi dada, né, a medida da graça, o ministério de alguém, né, se é ministério, seja em ministrar, mas se é ensinar, haja dedicação ao ensino, o esmero ao ensino, o esmero que todo neófito ele empregue-se do conhecimento, se dedique ao conhecimento. Aquele que é mestre, que é ensinador, ele não pode ter preguiça
de auferir conhecimento para si. E aí, citando aqui um grande intelectual do século XX, que foi Anthony Sertilanges, ele disse em seu livro A Vida Intelectual: praticando a verdade que conhecemos, merecemos a que ignoramos. Quanto mais nós praticamos aquilo que temos aprendido, mais Deus tem para revelar a nós acerca dos mistérios do reino de Deus. Você sente a chamada do Espírito Santo para algum desses ofícios? Ore a Deus para que Ele te confirme com os dons ministeriais, para que você seja uma bênção na casa de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.